Irmãos, eu não sei você, mas eu estou cheio de Deus. Porque, como o Lucas já falou aqui, essa conferência profética veio mais uma vez para arrebentar com tudo. Amém? Tudo aquilo que era engano, tudo aquilo que era mentira de Satanás, que muitas das vezes a gente passa muito tempo, o ano todo, sabe, escutando, a gente vai passando. Irmãos, eu não sei você, mas eu sou muito assim, começa o ano, para mim começou um novo ciclo, né? Começou uma nova jornada, eu já começo a pensar em coisas que vão acontecer lá na frente, eu já começo a planejar mais ou menos, Lucas falou aqui, né, eu quero ter uma casa própria, então tipo, você já começa a pensar, como é que eu vou tá no final do ano agora, como é que vai acontecer? Para mim, esse ano de 2022 foi uma bênção, foi muito, muito bom. Eu estava ouvindo o Amâncio cantar aqui, e cara, é muito maravilhoso chegar na presença de Deus e olhar para Ele e dizer assim, Deus, eu não quero nada do Senhor. Muito pelo contrário, isso não está devendo é nada para mim. Eu estou te devendo é muito. Eu estava vindo aqui para cá, e aqui no IPSEP, aqui numa praça que tem aqui no final dessa rua. Você vai em frente aqui, vai chegar lá nessa praça, lotado de gente. Lotado, cheio. Parece que a pandemia não existe lá, não tem máscara, não tem nada lá. Os irmãos estão no manto lá, no manto sei lá do que, do cão. Um brega rolando solto. Um monte de coisa horrível acontecendo. Eu fiquei 1 minuto no sinal, deu vontade de ir embora. Falei, meu Deus, quase que eu desci do carro, deixo o carro lá. Então, obrigado, Pedro, valeu, quase que eu derrubo mesmo. E aí, cara, eu fiquei pensando, e quando eu cheguei aqui, aí eu olhei, eu falei, eu estou na tua presença, Jesus. É o melhor lugar que eu posso estar. Que ali, eu ia estar gastando dinheiro com cachaça, entrando em discussão, bebedeira, entrando em tanta coisa que não tem, prostituição, em tanto lugar, e agora na tua presença não existe mais nada valioso, porque eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, vou encontrar minha esposa, minha filha, que são 2 milagres maravilhosos que Deus fez na minha vida, e eu não tenho mais nada para entregar a Deus a não ser a minha vida. Eu não sei você, se você tem alguma coisa, essa palavra tem tudo a ver com você também, para entregar a Deus, entregue a Ele. E a gente vive nessa terra querendo cumprir os nossos ideais, os nossos pensamentos. Eu sei, irmãos, nós somos feitos para almejar coisas grandes. Amém? Agora eu entendo porque o pastor bate direto isso aqui. A gente foi feito para almejar coisas grandes. Porque quando Deus fez Adão, Ele acordou Adão lá. O que foi que Ele falou? Falou, isso tudo é teu, cara. O Éden todinho é teu. Toma de conta aí. Põe nome nos bichos aí, vai cuidar. Depois ainda de quebra, deu uma varoa. Falou, administra aí, maluco. É tudo teu, vai-te embora. O homem tem de Deus já um objetivo de coisas grandes. Não deixa a ganância te levar para o mau caminho, tá? Mas almeje coisas grandes em Deus. Almeje coisas grandes em Deus. E essa palavra que a gente falou agora, em Marcos, capítulo 10, a gente vê um jovem que tinha tudo. Tinha tudo. Literalmente ele tinha tudo. Inclusive obedecia a palavra. Cara, como é difícil obedecer a palavra. É fácil? Não é não, cara. Senão, a gente já tem ido para a glória já. Todo mundo era santo. É difícil. Mas o cara estava, e na ousadia do cara, hein? Esse jovem, não tem o nome dele na Bíblia, mas o jovem rico a gente conhece, e que ele se joga na frente de Jesus e fala, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Irmãos, Deus conhece o nosso íntimo. Esse jovem, ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Repete comigo, esse jovem tinha tudo, mas não tinha nada. Porque ele se jogou na frente de Jesus e perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você está entendendo? Jesus fala para ele, se eu tenho obedecido, se ele tem feito isso, ele tem feito tudo isso. Mas Jesus fala só uma coisa para ele, porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus sabe exatamente o que está prendendo você nessa cadeira. E se você veio aqui atrás de bênção, irmão, quero te convidar a mudar essa chave. Se você vem para a igreja com a ideia de que Deus vai te abençoar e só por isso você vem para a igreja, muda isso. Entrega primeiro para Ele algo.
O culto racional, lá em Romanos 12, fala sobre isso. Transforma a sua mente, transforme a sua maneira de viver. E aí sim, Deus vai te abençoar. Mas Paulo, ele conhece, né, muito da palavra, é um mestre da lei. E aí ele vem e fala lá em Romanos capítulo 11, verso 33. Aquilo que, pra gente, muitas das vezes... Irmãos, repete comigo não, deixa pra lá, deixa quieto. Deixa que eu falo. Irmãos, a gente muitas vezes quer fazer Deus de besta. É sério. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quem já chegou aqui na igreja querendo uma bênção e no final do culto saiu frustrado porque não ganhou? Ou passou um ano inteiro querendo uma bênção e saiu frustrado porque não ganhou? Ah, Guilherme, mas eu queria uma bênção porque era uma bênção. Eu sei disso. Eu queria muita coisa, mas não tenho. Mas Deus conhece o nosso coração. E Paulo declara: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Verso 34. Nós somos totalmente limitados nas nossas ideias. Porque muitas das vezes, cara, a gente quer uma namorada, um namorado, a gente quer um carro, quer um emprego, quer isso e aquilo outro, mas a gente só quer aquilo por um momento. Você não sabe, na verdade, o que lá na frente aquilo vai virar. Eu já tive experiências terríveis com Deus em que eu pedi um negócio. Pedi tanto, pedi, fiz birra, cara. Eu me joguei no chão, igual a minha filha. Minha filha tem 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses agora. E agora ela está na fase que ela começa a fazer birra. E eu peguei ela, dia desse assim, estava eu e minha sogra em casa. A minha esposa tinha saído fazer alguma coisa. E ela estava na sala e ela foi mexer na tomada, alguma coisa assim. Eu falei, não faz isso. Ela foi mexer, eu, não faça isso. Ela foi mexer de novo, não faça isso. Ela desistiu, mas ela desistiu assim, e se jogou no chão e ficou com as pernas para cima. Era eu na presença de Deus. Deus, eu quero tal coisa. Eu quero. A gente muitas vezes faz isso, faz birra na presença de Deus. Eu quero. Já falei para ela já, se ela fizer isso no shopping, eu deixo ela lá, vou achar ela Achados e Perdidos. Não é? Vou pegar não. Já falei para ela já. Teve um dia que eu falei isso no shopping, ela veio atrás de mim. Brincadeiras à parte, irmãos, muitas das vezes a gente faz birra na presença de Deus. Porque a gente quer. Ah, Deus, mas eu sou obediente, eu faço isso, aquilo, outro. Por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não me deu? Ele conhece todos os caminhos. Quando você estava indo, Ele já está voltando, irmão. Não tem como fazer Deus de besta. Não tem condições. Ele conhece o nosso coração. E como esse jovem, talvez ele quisesse meio que chegar na presença de Jesus ali. E por conhecer da palavra, porque ele já sabia da palavra, ele já fazia a palavra, ele já praticava a palavra. Ele muito provavelmente estava ouvindo Jesus falar muito acerca da palavra. Muitas parábolas Jesus já teria dado, muitas palavras Jesus já teria falado para os discípulos e para aqueles que estavam seguindo. E aí talvez, eu estou conjecturando no meu evangelho aqui, tá? Ele chegou e falou assim, aqui eu vou até agora que eu consigo, cara. Eu já tenho tudo já, eu faço tudo. Eu sigo, não é para matar, não é para adulterar, não é para fazer isso, aquilo, outro, eu faço tudo isso. Tá suave na nave para mim. Eu vou virar o discípulo mor. Discípulo excellent, o sênior, discípulo sênior, tá ligado? Ele vai virar vai chegar em Pedro e falar, sai daí, cara, sou melhor do que seu. Mas Jesus conhece o coração. Jesus sabia que ele tinha um negocinho preso. Repete comigo assim, eu não posso e eu não tenho que ter nada dessa terra. Irmãos, eu não estou convidando você aqui a abrir mão de tudo que você tem, sabe? Pegar seu carro, vender, sua casa, vender. Não, de jeito nenhum, tá? Agora, onde está teu coração? Ali está o tesouro. E onde está o seu coração?
Eu pergunto para você nessa noite, do que você precisa abrir mão para conquistar o reino? E se Jesus conhece o nosso coração, existem sacrifícios sim que precisam ser feitos para que a gente consiga alcançar aquilo que Ele tem para nós. O jovem, como eu já falei, ele era um exemplo de alguém que fez tudo, mas não tinha nada. Nada. Ele tinha tudo. Imagina o pai desse cara orgulhoso. O pastor desse irmão orgulhoso, cara. O cara era o top da igreja. Mas uma coisa simples amarrou ele. O nosso pastor aqui já falou algumas vezes que esse cara podia ser o melhor discípulo que já existiu. Ou 13 discípulos poderiam existir se ele tivesse feito aquilo que ele deveria fazer. Mas, irmãos, um coração obediente, ele vai abrir mão daquilo que se afasta de Deus. Eu não sei o que Deus precisa arrancar de você nessa noite, nesse dia. Você conhece, Deus conhece o seu interior, Ele sabe do meu. A palavra primeiro começa em mim, amém? Passa para vocês. Eu estou sendo ministrado igual a vocês. E a gente pode culpar muitas das vezes o dinheiro aqui. Nessa parábola, nesse testemunho, digamos assim, nessa passagem da Bíblia, a gente pode culpar muito o dinheiro aqui. É falar, amor ao dinheiro. Não. Era um coração desobediente. Um coração que não era obediente. Porque a palavra também já dizia muito. Lá em Provérbios, se você for pregar Provérbios, ele fala muito sobre não ser apegado ao dinheiro. Eclesiastes fala muito sobre isso. Jesus não estava trazendo nada de novo. Ele estava acomodado. Repete comigo, muitas das vezes. Estou acomodado. Sai disso. Sai daquilo, daquela zona. Eu comecei falando que 2021 está acabando, 2022 está começando. Sai da zona de conforto. Sai da zona em que você está agora. Guilherme, mas está bom para mim aqui. Eu sei que está bom. E se você der um passo para frente? Mas vai ser muito incômodo, cara. Jesus não deve nada para ninguém. Eu amo Jesus por causa disso. Você está disposto a obedecer a Jesus? A verdade do reino é uma só. Coloca aqui no telão, por favor, 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, se você quiser abrir também. Mas nos fins dos tempos, irmãos, muitas coisas vão acontecer. E principalmente, uma das maiores coisas, eu acredito, porque eu vou chegar já no texto aqui, mas uma das coisas que eu tenho visto, e se você for olhar o Apocalipse, se você for ler as profecias bíblicas para o final dos tempos, você vai ver que a ninguém foi dado o direito de comprar ou de vender, ou seja, tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com dinheiro, com o amor ao dinheiro, tem muito a ver com a avareza. No final dos tempos, muitas dessas coisas vão acontecer. Se apegar a certo tipo de coisas para se afastar de Deus. O diabo vai querer que você venda, que você se troque, não só por causa de comida, mas por outras coisas. A gente vai chegar no texto já. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos, amém? Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Repete comigo, também reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia? Aleluia, irmãos? É para você estar dando glória de pé aí, irmão. Meu Deus do céu. Jesus, Ele te ama. E ainda que você seja infiel a Ele, Ele está disposto a ser fiel a você. Nas suas falhas, nos seus pecados, Ele ainda está disposto a te perdoar e a te levar num outro patamar. Mas você precisa se arrepender. Você precisa permanecer. Repete comigo, eu preciso permanecer. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, mais amantes dos prazeres do pecado, da cachaça, da prostituição, de tantas outras coisas que cabe aqui, das drogas, do que serem amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Amados, o tempo em que Jesus está chegando, voltando para buscar sua amada noiva, somos nós, aleluia, está muito próximo. E é difícil sim entrar no reino. Se não fosse isso, Jesus diria que a porta é larga. Muito pelo contrário, ele disse que a porta é... O caminho é... Tudo é estreito, irmão. Você fala com Jesus, já virou palavra de crente, né? Você pergunta, como é que tá, irmão? Estou passando no estreito. Ele está passando no estreito o quê, meu irmão? Você está com Jesus, cara. Você não tem estreito, não. Para a nossa carne é difícil, sim. Mas quando você está ligado na videira, irmão, tudo está certo. Jesus, Ele quer te amar e Ele te ama. Só que tem uma coisa que precisa acontecer, você precisa ficar nele. Você precisa ficar com Ele. Um versículo que me chama muita atenção aqui, nessa passagem que a gente leu, é que Jesus amou aquele jovem. Aonde você viu isso na palavra? De cara assim, Jesus falando com o cara assim, Jesus falou, amei esse cara. Amei. Poucas vezes você vai ver isso. Poucas vezes, pouquíssimas. Eu procurei, pouco achei essas palavras. Jesus amou aquele jovem, naquela hora, naquele momento. Jesus te ama muito você. Agora, Ele vai te perguntar, e aí, você está disposto a largar o que por mim? Cabe a mim, cabe a você escolher ficar ou não com Ele. Porque Jesus, como a gente costuma falar, Jesus é um cavaleiro. Ele vai te convidar, Ele nunca vai te empurrar. Jesus, Ele não vai te puxar pelo braço, Ele não vai te catar, Ele não vai amarrar você, Ele não vai segurar tua boca, não vai te botar uma mordaça. Não vai fazer nada disso, quem faz isso é o diabo, amém? Ele que prende, que amarra, que joga, que lança fora, joga no meio dos porcos, como fez com o filho pródigo. Jesus não. Para a liberdade Ele nos chama, amém? E se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Cabe a mim e cabe a você. Eu sei que é difícil, irmãos. Até ficar acordado às vezes é difícil no culto. Parece que bate sei lá o que na gente. Tivesse numa balada, tivesse jogando futebol, tivesse fazendo qualquer coisa, assistindo novela em casa, não dormia. Mas tá no culto, quase cai da cadeira. É assim mesmo, eu sou assim também. Tem vários cultos que eu fico em pé lá atrás, assim, só Jesus, vem aqui, me segura aqui na grade, senão eu caio. Nossa carne é fraca, mas o Espírito é forte. Você está andando aonde? Você está andando com o quê? Dê lugar para o Espírito. Muitas das vezes a gente tem perdido. E, irmãos, eu tenho que abrir aspas aqui para... Um parêntese, na verdade. Para falar mais uma vez. Porque eu sou muito assíduo de internet, mas não de redes sociais, mas, por exemplo, o YouTube. E o Lucas falou uma coisa aqui sobre o dízimo e oferta, em que ele estava falando que muitas das vezes o diabo está tentando nos enganar. E não é só no dízimo e na oferta, mas uma vez eu vi um cara que eu olhava assim, poxa, eu estava seguindo ele no YouTube, o cara muito bom, palavras boas, abençoadas. Sabe aquelas palavras curtinhas, de 5 minutos, 6 minutos, que você olha assim, poxa, legal, que bom.
fui edificado. E o cara chegou, velho, foi falar assim: não precisa dar dízimo não, o dízimo é só do Velho Testamento para lá e pronto, acabou. Falei: filho de Satanás, tá me enganando, seu caba. Fui lá, deu dislike, deixei de seguir e fui embora. Irmão, a internet tá cheio de enganador. A internet tá cheio, tá um lugar. Pense num lugar que qualquer pessoa bota lá o título que é pastor e diz que é pastor, você não sabe nem quem é. De repente você está querendo já que ele vem aqui. O culto dele é maravilhoso. Mano, o cara não fala de pecado, velho. O cara não constrange você a se arrepender do seu pecado e amar Jesus. Não abre nem a Bíblia às vezes. Vai falar um versículo lá, falar de Jesus no Êxodo. Mano, como se Jesus estivesse no Êxodo fisicamente. Sabe? Procura se alinhar com a vontade do Pai. Aquele que é do Espírito, ele anda em Espírito. E pode ter certeza, o Espírito ele não vai enganar você. Não seja enganado. Muitas das vezes a gente acha que os fins vão justificar os meios. E por essas coisas, por esses tipos de informações que a gente está consumindo na internet. Sabe aqueles vídeos curtos que tia do WhatsApp fica mandando para você? Sabe qual é? Aqueles vídeos lá que a gente recebe. Aqueles videozinhos lá, às vezes, irmão, tem um negócio que você olha assim e fala: ih, rapaz, é verdade, aleluia, amém. Mas se você olhar 2 vezes, 3 vezes, você vai dizer: ih, não é não. Não é assim não, calma aí, devagar, peraí, opa. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de palavra você está lendo? Os fins não vão justificar os meios. O pecado de jeito nenhum é um meio para você chegar em algum lugar. A desobediência de jeito nenhum vai te levar ao céu. O reino de Deus é difícil de entrar, irmão. Mas Jesus, ele sonda os nossos corações. E por ele sondar os nossos corações, tem um versículo lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que eu amo esse versículo, porque quando eu entendi esse versículo, eu falei: meu Deus, é isso que está em mim, é isso que está em você. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, abre aí a tua Bíblia, se você tiver que marcar texto, marca. A gente não entendeu ainda, irmãos, muitas das vezes, a nossa salvação. A gente não entendeu ainda por que a gente foi feito. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já questionou a Deus por que existiu, porque senão vai todo mundo levantar. Teve uma época na minha vida que eu estava tão longe de Jesus, assim, nas ideias, que eu estava acreditando em alienígena, estava viajando, estava uma viagem louca, velho. Eu estava na igreja. Porque eu comecei a ouvir e seguir uns caras no YouTube, eu fui nessa noia aí. Depois que eu voltei para Jesus, eu falei: opa, peraí, calma, peraí. Agora eu estou começando a entender direitinho. Eclesiastes capítulo 11, diz assim, 3 e 11, fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, aleluia. Amém? Amém, igreja? Mas também pôs no coração do homem o anseio, repete comigo, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Dentro de mim, dentro de você, existe um anseio pela eternidade, mas a gente, na nossa racionalidade, ainda não conseguiu entender o que Deus fez pra gente. E uma luz que apareceu no fim do túnel, digamos assim, para a raça humana, foi a vinda de Jesus. Que aí a gente começou a entender: opa, peraí, tem alguma coisa além disso. Tem alguma coisa além disso aqui. E se você olhar Salomão, em Eclesiastes também, capítulo 2, ele vai falar um monte de coisa lá. Vai falar: eu fui procurar a vida. Na vida eu fui deixar o meu coração ser cheio de todas as coisas. Eu não me neguei o meu coração a desfrutar de nada, de nenhum bem. Eu tive vinho, tive bebida, tive mulher, tive harém, tive
carruagem, tive isso, fui o rei mais conhecido do mundo, tive filho, concubina, mulher, tive um monte de coisa. E no final das contas ele fala e resume que tudo foi inútil. Repete comigo, tudo nessa terra, na carne, é inútil, mas no espírito gera coisas espirituais. Aleluia. A gente talvez não consiga entender por que esse menino, esse jovem rico, abriu mão de seguir a Jesus, o que era mais importante. Porque talvez ele não tenha entendido que a vida eterna, que foi a pergunta que ele fez para Jesus: como eu faço para herdar a vida eterna? E quando Jesus fala uma simples coisa para ele, fala assim: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Ele se abateu, ficou triste e foi embora. E quantas das vezes Deus pede: cara, larga esse relacionamento, larga esse emprego está te fazendo mal, larga tal coisa, larga isso, larga aquilo outro, larga o pecado, larga. Você fala: ah, Jesus, dá para levar os dois, não dá não? Irmãos, aquilo que a gente planta na carne, a gente vai colher na carne. E aquilo que a gente planta no espírito, a gente vai colher no espírito. E aquele cara foi embora e não se comprometeu inteiramente com Deus, a ponto de Jesus ficar olhar para os discípulos e falar como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus fala 2 vezes porque os discípulos não tinham entendido. Ficaram olhando assim. E o pior é nada, cara. O pior é vem de Pedro depois. Vem Pedro depois e fala um negócio lá. A gente vai chegar lá já. Mas Jesus, mais uma vez, fala que existe uma forma de a gente ser salvo, que é por meio de Deus. Amém? Os discípulos, eles não tinham entendido ainda a fala de Jesus. Naquela hora ali, estava meio conturbada a situação, porque Jesus olhou para a multidão, foi uma cena constrangedora, irmão. Pense numa vergonha que aquele menino passou. Mesma coisa você entrar aqui na presença de Deus, você vir. Eu já falei, irmão, teve um dia que aconteceu comigo. Eu não vou falar que não acontece com ninguém não, mas aconteceu comigo. Eu cheguei aqui, eu estava adorando a Deus. Aí veio umas setas na cabeça, irmão. Tava com uns crises de ansiedade, tava com os negócios. Tava aqui na terceira fileira, o culto pegando fogo, a galera dando cambalhota aqui, o pastor virado no manto, todo mundo no reteté, e eu tava assim, ó. Acabou o culto, a minha esposa chegou para mim: o que você está fazendo? Eu falei: que estou fazendo o quê? Você estava parado no culto? Eu falei: estou parado. Por que eu estou parado? Mas por que está parado? Mas por que eu estou parado? Ficou eu e ela: por que está parado? No final das contas eu não queria dizer, mas não estava afim de adorar. Eu falei: não estou afim, velho. Hoje nem é meu dia não. Mas quando cheguei em casa, a gente nesse dia não veio com minha filha, porque não estava tendo infantil ainda. Mas quando cheguei em casa, que eu olhei para minha filha, ela sorriu para mim. E eu lembrei da história, talvez você não conheça a história, mas minha esposa teve um câncer e minha filha estava grávida, ela estava grávida ainda e tudo mais e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, resumindo a história, eu olhei e falei: meu Deus, que oportunidade que eu perdi. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o jovem rico. Ele estava constrangido. Foi uma situação bem feia, vergonhosa, vexatória. Se eu posso te dar uma dica, é o que eu sempre falo: na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, porque você fica sentado, cara. Na hora de dízimo e oferta, é hora de adorar a Deus, não é hora de ficar sentado olhando para a cara do outro, não é hora de ir para o banheiro. Ainda é culto. Da hora que você entrou naquela porta, até a hora que você sair, você está prestando culto a Deus aqui. E você saiu, você está prestando culto a Deus ainda na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Não adianta você correr da presença de Deus, ninguém corre. Agora aquele cara correu, a não ser que você queira correr da presença de Deus, porque ele correu. E os discípulos não entenderam nada, ficaram meio que: como assim, cara? Como assim? Até que vem a pergunta de Pedro. Mas antes disso, a gente vai chegar lá.
tudo que a gente faz aqui tem um reflexo na eternidade. Por isso, Filipenses capítulo 3, abre comigo a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, verso 7, a partir do verso 7. Como Deus é maravilhoso. E como Paulo tem convicção daquilo que está vivendo, eu e você também deveríamos ter. Irmãos, olha para mim, rapidinho. Você tem um alvo. Você tem um alvo. Repete comigo, eu tenho um alvo. Mas o que para mim era lucro, Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Por isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, que tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Você crê nisso, irmãos? Aplaude a Jesus. Se você não entendeu que tudo que você tem aqui nessa terra, você tem que considerar como esterco. E o que é que eu falo? Eu falo de títulos, eu falo de carro, de casa, de tudo que é bem material, porque nada disso você vai levar para o céu. Paulo está dizendo, ei, dessas coisas eu me livro, dessas coisas eu deixo para trás, porque Paulo era conhecedor da lei, Paulo era um mestre, Paulo tinha muita coisa, Paulo era rico, mas ele considerou tudo como esterco para ganhar a vida eterna. Existe uma promessa de Deus para mim e para você, que é a vida eterna, irmão. Não perde isso por nada. A eternidade está bem diante dos nossos olhos, e a gente só precisa entender. O diabo, ele vai tentar derrubar a gente, cara. Ele vai tentar tirar a gente do caminho, tirar a gente do foco. Ele vai tentar de toda forma. De toda forma ele vai tentar te derrotar. Ele vai tentar me derrotar. Você já foi para um lugar muito maravilhoso, muito maravilhoso, e aí você queria levar todo mundo, e você voltou para esse lugar e falou, cara, você tem que ir lá, velho. Lucas, você tem que ir lá, meu irmão. Já foi em Bonito, Mato Grosso do Sul? Vai lá, tem cada cachoeira, irmão, tem uma trilha lá que tem 11 cachoeiras. Eu pulei de uma cachoeira de 5 metros de altura. Eu não sei como foi que eu fiz isso, foi na ousadia do Espírito. Na verdade foi meio que, sei lá o que deu aí em mim. Eu sei que eu estava parado, todo mundo pulando, só os homens, né, pulando. Eu falei, tá bom, vai os homens pulando, tudo bem. Aí passou uma mulher e falou, eu vou. Aí eu falei, mas os homens tudo foram. A mulher foi. Só vai ficar eu de homem aqui?
Falei, vai nada, Aline, segura minhas coisas aqui que eu vou. Eu fui, irmão, fui. Tem um negócio para pular que é daqui para ali. Tipo um trampolim. Ai, Jesus amado, só de lembrar já dá uns tremeliques na perna. Aí eu fui, cheguei aqui assim, ó. Agora eu vou na ousadia do Espírito. Eu orei, falei, Deus, eu não vou morrer não. Eu fui. Cara, eu dei 5 passos na ousadia, no resto foi... E caí. Eu não sei como foi, não sei como eu não morri. Eu fui ver a câmera depois, a galera pulava na minha frente, pulava tipo assim, 2 metros, 3 metros do lugar. Eu caí meio metro de onde pulava, porque minha perna não tinha força, irmão, para pular. Não tinha, só faltou força. Não sei nem como eu estou falando isso, mas enfim. Acredita. Cara, não sei como é que foi. E detalhe, eu fui de novo. Eu sou doido. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui de novo. Eu repeti, eu falei, agora na segunda vez, agora vai de vez, agora vai. Eu vou com força. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Fui lá, se vacilasse, quase que eu me penduro para não ir no negócio. O lugar é lindo, bonito é lindo. Só não pula nessa cachoeira, irmão. Mas é lindo, vai lá. A gente foi nas férias que a gente teve aí antes da pandemia, 2018, sei lá quando foi. Foi muito lindo, maravilhoso. Agora, tem um cara que já esteve lá no céu, mano. E ele não quer deixar você ir, porque ele sabe que é lindo e maravilhoso. Satanás já esteve lá. E ele sabe o que está preparado para ele. Faz assim com seus dentes, assim. Faz assim. Não dá uma agonia? Não dá uma agonia nos dentes? Imagina você passar a eternidade rangendo o dente. Ixi. Eu coloquei a eternidade em vocês. Deus colocou a eternidade em vocês. Deus colocou a eternidade em mim. Não deixe se perder. Não deixe se perder. Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele deu a vida dele por você. O diabo está tentando te impedir de chegar lá, mas ele não vai, porque ele já está derrotado. Do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da nossa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Jesus está ajudando a gente, amém? Não é a anjo que Jesus está ajudando, Jesus está ajudando a gente. Pois é claro, 17, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que o mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ei, você está sendo tentado? Deus tem poder para te socorrer. Levanta a tua mão. Deus tem poder para te socorrer. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Quem aqui tem chamado celestial? Aleluia! Fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de glória maior do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apeguemos à firme confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aleluia! Glorifica a Deus, aplauda Ele. Se apegue à fiel confiança de que há um lugar para você morar. Nós vamos entrar no reino. É difícil, mas nós vamos entrar, irmão.
Se você quiser, minha casa está disponível lá no céu para você morar, está tranquilo. Eu quero que você tenha a sua, amém? Em nome de Jesus, mas se quiser, tem a minha também. A gente faz um puxadinho lá em cima, não tem problema. Eu quero que você vá comigo para a eternidade. A essência do homem foi perdido no Éden, mas Jesus veio trazer de volta. A eternidade é para a gente. A eternidade é para o homem. Vai valer a pena entrar no céu? Irmãos, a gente vai chegar agora na pergunta de Pedro. Porque Pedro é ousado, mas também é ousado. Talvez essa parábola, esse texto do jovem rico aqui, ela ficasse somente naquilo ali. Acabou. Constrangimento total. Vamos embora. E todo mundo foi embora, mas Pedro falou: opa, peraí, tem um negócio aqui, rapaz, eu tenho que te perguntar um negócio, Jesus. Só para ficar ciente, só. Marcos 10 e 28 diz assim. Eu acho engraçado o relacionamento de Jesus, porque, primeira coisa, o jovem chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Ele fala: quem é bom, senão Deus? Já dá um fora no menino, já. Meu Deus do céu, Jesus é... E depois Pedro chega e fala assim... Eu imagino Pedro, cara, constrangido, meio que... Os discípulos não tinham entendido. Porque quando Jesus falou, é difícil entrar no reino, os caras estavam achando, porque estavam andando com Jesus, era fácil. Estou andando com Jesus, estou colado com Jesus. É fácil, de boa. Tá suave na nave, maluco. Eu vou entrar de mão dada com ele no céu, tranquilão. Aí Pedro vai e pergunta, porque eu acho que todos os discípulos estavam com vergonha. Todo mundo estava com vergonha de perguntar. Ninguém queria ser o doido de perguntar. Mas Pedro vai na ousadia, cara. Eu gosto de Pedro por causa disso. Então Pedro começou a dizer-lhes: oh, não deixamos nós tudo para te seguir? E Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim ou do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente nessas casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Amados, abre mão daquilo que Jesus está te pedindo. Eu sei que tem algo que Jesus está te pedindo, Ele pede para mim todo dia. Mas se chegou aqui nesse lugar, eu pedi a Deus: Deus, que palavra é essa? É dura. E Jesus, sabe o que Ele falou para mim? Na hora que eu estava paginando a Bíblia. Aqui, ó. Em Marcos. Só um minutinho que eu tá fugindo, só para eu acertar mesmo o versículo. Oh, meu Deus, é Lucas. Lucas, capítulo 9, verso 57. Põe aí, só pra gente... Ai, como é difícil, irmão. É difícil, mas é bom demais. E quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Amados, não tem condições, não tem como a gente chegar na presença de Deus e dar para trás. E posso ser sincero com vocês, essa semana eu estava num dilema comigo mesmo. Estava igual a Pedro: é difícil, mas cara, eu vou ficar sentado no banco, sem fazer nada, ficar olhando assim, olhar para lá, olhar para cá, olhar para lá, olhar para cá. E aí eu lembrei, eu falei: cara, vou pregar essa semana.
Antes disso, eu estava assistindo a conferência profética. A palavra do Senhor no Subirá foi tremenda. Assista lá depois. Eu fui renovado, transformado naquele dia, naquela hora. E eu entendi, eu falei, peraí. Tem um negócio no meu olho que está tapando, eu não estou conseguindo enxergar. E eu pedi a Deus, Deus derrama esse negócio dos meus olhos, tira esse negócio dos meus olhos. Tira isso dos meus olhos, tira essas escamas, porque nos últimos tempos, irmãos, vai acontecer, a palavra fala, que o diabo vai cegar o entendimento de muitos. E você não acha que pastor, diácono, presbítero está fora disso, não. Vai ser pior, porque vão ser os mais atacados e os mais perseguidos. E eu pedi a Deus, Deus tira isso de mim, tira essas escamas de mim, tira esse negócio. Conversei com minha esposa, falei, mulher, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou, não, você não vai desistir, eu também não vou desistir, a gente não vai desistir, ninguém vai desistir. E aquela coisa toda, e de repente, irmãos, essa palavra veio, eu nem ia pregar sobre isso. Eu ia pregar sobre Naamã. E hoje de manhã, quando eu acordei, Deus falou, ei, eu tenho eternidade para os meus filhos. Muitos deles ainda não entenderam. Assim como você talvez até entendeu, mas você perdeu o foco. A mente está desfocada, a sua visão está desfocada. Você começa a olhar para as coisas dessa terra. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos.